Olá, bem-vindos ao programa Polis. Estamos inaugurando hoje o programa Polis e temos um convidado muito especial. Meu nome é José Luiz Quadros de Magalhães, sou presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz. E o nosso convidado de hoje é o professor Carlos Caldas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. E nós vamos conversar com o professor um assunto muito importante, muito interessante, que é a questão do discurso religioso para a geração de fake news. Professor, fala aí para nós, como é que isso tem acontecido no Brasil, a gravidade disso. Bom, em primeiro lugar, Zé Luiz, eu quero agradecer pela oportunidade, o convite, muito honrado, e a minha responsabilidade aumentou exponencialmente agora. Afinal de contas, hoje é o primeiro programa, né? Sim, é o nosso primeiro programa. Polis, né, que é cidade em grego, mas também tem um sentido de sociedade. E a gente vai falar aqui de temas que têm a ver com a sociedade, não é? Então, rapaz, o discurso religioso usado para criar e alimentar e disseminar as infames fake news. Lamentavelmente tem acontecido isso muito no Brasil, meu colega. Tem acontecido demais. Pessoas que usam um discurso supostamente ou aparentemente piedoso. Sim. E usam uma linguagem religiosa, linguagem do tipo o bem contra o mal, sim, Deus contra o diabo, e nós contra eles, né? Nós somos de Deus, os outros são do diabo. Nós somos do bem, os outros são do mal. Aí divide a sociedade, né, em dois grupos e com uma linguagem que apela para a religião, sim, que tem, na sociedade brasileira, um peso muito grande. Não é? Então, isso é muito complicado, né? Porque usa-se um discurso religioso, né? Muitas vezes majoritariamente, supostamente cristão, para gerar divergências, gerar ódio, né? A sociedade brasileira vem sendo dividida, né, por esses discursos falsos, né? Por um falso discurso cristão, né? Ou seja, não são cristãos, né? Isso é muito grave, né? Quer passar como sendo cristão, mas que na verdade cristão não tem nada. Sim. Porque no Evangelho de João, Jesus diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. É odiar aquele que não é da minha perspectiva política. Oh, cuidado, porque se o partido tal ganhar a eleição, as igrejas vão ser fechadas. Mentira, né? Todos nós sabemos que isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Sim, né? Sim. Oh, cuidado, porque vou implantar um programa que vai desvirtuar a educação das crianças. Isso também nunca aconteceu e nem vai acontecer. Oh, você que é cristão, a família é importante, então estão querendo a destruição da família. Uhum. Né? Família é importante? Claro que é. Mas algum governo no mundo vai implantar um programa? Família, isso não existe. Claro que não, isso não existe. Não tem lógica, não tem nem pé nem cabeça. Isso é muito grave. E o pior, né? Porque esses falsos são falsos cristãos, a gente poderia dizer assim. Muitos se autodenominam, né, religiosos, etc., e usam essa posição, né, essa posição do discurso religioso, de ser um religioso, né, para enganar as pessoas e para fazer política, para se elegerem. Né? No Congresso Nacional, a gente tem uma bancada, né, de supostamente cristãos que tem se mostrado, né, principalmente nesse atual Congresso, que é um Congresso, vamos dizer assim, bastante ruim, né? Tem defendido interesses que são contrários ao interesse do povo, ao interesse dos mais pobres. Então, há uma contradição aí insuperável, né? Pessoas que se dizem religiosas, que utilizam essa posição, que é uma posição que faz com que outra pessoa escute, né? Sem barreiras, né? Fala, olha, você está falando do lugar de um religioso, então o que você está falando deve ser importante, deve ser correto, né? Como é que isso tem, como enfrentar isso? Que situação difícil, que é uma contradição. Porque é o seguinte, alguns líderes aí, tem alguns religiosos que são midiáticos, que têm literalmente milhões de seguidores em YouTube, TikTok, Instagram, etc. e tal, e eles se dizem, né, alguns que se autonomearam, se autoproclamaram representantes, por exemplo, da comunidade evangélica. Eu sou o representante dos evangélicos. Mas ele se autonomeou como tal. Né? Ninguém deu procuração para ele para fazer isso, mas enfim, se apresenta assim. E diz que está defendendo valores cristãos. Mas você vai olhar na Bíblia, a Bíblia fala tantas e tantas e tantas vezes do pobre,
o cuidado que se deve ter para com as pessoas mais fragilizadas socialmente, economicamente falando. E esses que estão aí se apresentando como se fossem religiosos, se dizem defensores da causa cristã, por exemplo, não falam uma palavra sobre a ajuda aos mais necessitados. Não falam uma palavra, por exemplo, sobre defesa do meio ambiente, que é outro tema que na Bíblia é extremamente importante também. Né? Então, é uma contradição de termos muito grande, que a Bíblia é deixada de lado. Usa-se um discurso de uma pauta que tem a ver com uma perspectiva política, apresentando-a como se ela fosse o Evangelho de Jesus, quando na verdade não é. Ou seja, engana, um engano muito grande. Sim, e isso a questão, por exemplo, do voto, né? Eu acho que é muito importante o eleitor, né, acompanhar como votam os seus representantes, como tem votado uma bancada supostamente religiosa, cristã, a bancada X ou Y, determinado partido político, né, porque a política virou entre nós assim, como se fosse, mais ou menos, as pessoas escolhem um time de futebol. Aí eu torço para tal partido, para tal grupo, né, e tudo que esse grupo fala é certo, o que aquele outro grupo fala é errado. Né? E isso tem complicado muito, né? Porque as pessoas falam, olha, se o tal deputado que eu votei, que se diz cristão, etc., está votando dessa maneira, ele deve estar certo, então. E muitas vezes, não, né? Tem alguma explicação? Assim, o que explicaria que uma parcela grande da bancada que se diz religiosa votar sistematicamente contra o interesse dos mais pobres, contra o interesse da maioria das pessoas, do povo? Eu queria entender. Sinceramente, eu queria saber como que é isso. Né? Aí, de novo, me permita repetir. Como é que pessoas, né, líderes políticos e religiosos, né, que se apresentam como sendo cristãos, dizem crer em Deus, mas não prestam atenção naquilo que a Bíblia fala? Não é? Quando a gente olha a etimologia da palavra diabo. Diabo é uma palavra que está em português, mas ela é 100% grega de origem. Diabolos, em grego, significa divisão. Dia, em grego, dia, é o mesmo dia que aparece em diagnóstico. É uma preposição que significa através de. Então, diabolos, em grego, é dividir. Dividir, afasta, separa. Então, um discurso que se apresenta como cristão é que está separando, afastando. Nós somos do bem. Os outros que não pensam como nós são do mal. Uma contradição de termos difícil de entender. Difícil. Sim. É muito importante, e é muito importante que a gente consiga chegar até as pessoas, para as pessoas refletirem sobre isso. Né? Porque a vida hoje está tão acelerada, as pessoas estão muito automatizadas. Né? Exato. Então, elas vão repetindo as coisas das pessoas que elas tendem a acreditar, e muitas vezes não refletem sobre isso. Né? Não refletem. O Voltaire, né, o filósofo iluminista francês, ele tem uma frase que se aplica a qualquer época da nossa história, hoje mais do que nunca. Ele disse assim, pensai por vós próprios. Exatamente. Pensai por vós próprios. Quer dizer, vocês pensem em vocês, não se deixem guiar pelo outro. Né? E hoje a gente vive no tempo em que as pessoas estão distraídas e não refletem criticamente. Quer dizer, muita gente, né? Eu não posso dizer que todos são assim. Né? Mas a gente está no tempo seguinte, que tudo é muito rápido. Exatamente. É uma história de 30 segundos no Instagram. Aí a pessoa não tem tempo para ler um texto que a faça refletir criticamente. Não quer refletir, não quer pensar. Então simplesmente engole, compra um pacote que lhe foi vendido e aceita como se fosse verdade absoluta. E se alguém diz ao contrário, já parte para agressão na mesma hora. Esse é o nosso tempo, infelizmente. Esse é o nosso tempo. E esse é o nosso tempo. Nosso programa passou tão rápido. Né? Uma pena, mas nós vamos convidá-lo de novo, porque esse assunto é muito importante que a gente faça com que as pessoas reflitam um pouco sobre esse mundo complexo que a gente está vivendo e tão acelerado. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Zé Luiz. Se porventura, caso me seja feito outro convite no futuro, eu vou ter a alegria de atender, assim como eu tive hoje. Com certeza. Vamos contar com a sua participação, vamos voltar para a gente continuar essa conversa tão importante e nós contamos, né, com todos vocês para o nosso programa. Nós vamos encontrar semanalmente aqui conversando sobre assuntos diversos de interesse social, de interesse de todas as pessoas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado. Mais uma vez, um grande abraço. Grande abraço.